Muito bem, voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento, recebendo aqui hoje o Geraldo Rodrigues da Fonseca, economista, meu amigo. Muito tempo, Geraldo. Prazer em... Pela primeira vez no programa, eu acho, né? Primeira vez, eu estou estreando, por isso meu nervosismo todo. Está nervoso. Bom, o Geraldo foi presidente da Sociedade, aliás, do Conselho Regional de Economia, o Corecon, aqui do Rio Grande do Sul, economista, né? Grande experiência tem nessa área. Ele foi presidente do Simborsul, também sindicato da borracha, aqui do estado. E hoje ele trabalha com a Gênesis, que é uma consultoria de estudos internacionais, que são de fusões, aquisições de empresas, que é uma coisa que hoje é muito comum e cada vez mais, não só as grandes empresas, mas as médias e até as pequenas. Nós vamos começar falando um pouquinho, Geraldo, sobre a economia brasileira. A taxa de juros subiu essa semana e tal. Tu acredita que a inflação pode chegar a disparar, a ter um descontrole? Não, eu não acredito que a inflação dispare, porque não é aquela inflação que nós vivemos, que nós conhecemos e aquela que nós temos medo, não é, que volte. Eu acho que o governo faz um passo importante no que sinaliza o aumento de juros. É difícil discutir assim o que vai acontecer, qual é a política do governo, se está tudo certo, tudo errado. Por quê? Porque não se conhece o conjunto das medidas que ele está exercendo. Mas a sinalização que é importante, no momento que eu subo os juros, eu mostro para o mercado, quer dizer, eu mostro para os investidores, eu mostro para quem pensa o Brasil em longo prazo de que nós temos uma preocupação, que é justamente evitar uma inflação forte. Então, eu acredito que a inflação vai ficar nesse patamar, vai ficar na média, quer dizer, isso tende a se ajustar. Quer dizer, eu não tenho medo de uma inflação como nós já vivemos. Quer dizer, agora, o importante é a sinalização, quer dizer, o governo tem uma preocupação com a inflação. Agora, a nossa economia tem outros problemas que o juro só por si só não vai resolver. Essa questão da infraestrutura, por exemplo, é uma coisa muito grave no país e que pode se agravar mais ainda. A infraestrutura é grave, mas é grave mesmo. Quer dizer, as pessoas não se dão conta porque a gente no dia a dia acaba se acostumando. Quer dizer, aqui, quem vive em Porto Alegre, quem tem que ir ao Vale dos Sinos, ou do Vale dos Sinos para cá, quer dizer, antigamente, 25 minutos, 30 minutos ia. Hoje tu tem 2 horas, 2 horas e meia, tu não sabe, quer dizer, mas a gente pensa que o problema é só esse, que é só o nosso pessoal, o nosso translado, não, mas são as cargas, são os custos, então nós temos um problema muito sério nas estradas, nós não temos como transportar a nossa produção, nós temos problemas de energia, que embora não se fale, quando até comenta-se agora, não, nós temos que fazer irrigação no campo, tudo, mas nós temos que resolver um problema também de energia. Não? Então, a infraestrutura nossa é muito difícil. E nós temos fatos assim, por exemplo, nós duplicamos a BR-101, nós ficamos contentes porque fomos para a praia mais rápido, mas o nosso porto é Rio Grande e não os portos de Santa Catarina. Então, mas o Brasil, em tese, tem problemas muito sérios. Não só na infraestrutura física, mas principalmente na humana, quando eu te falo assim, em educação e saúde. Quer dizer, nós precisamos preparar uma geração para que realmente possa ser competitiva, trabalhar em empresas competitivas, prestar serviços competitivos. E esse é um outro esforço também que é longo. Então, nesse ponto, nós pegarmos os números para comparar, nós vemos assim, quanto custa movimentar uma carga no Brasil, quanto custa movimentar uma carga no exterior. Então, assim, a infraestrutura para nós é muito danosa e isso significa que os nossos produtos ficam menos competitivos. Então, nós vamos dizer assim, dentro da fábrica, nós trabalhamos bem. No que sai do nosso portão, nós pagamos todo um ônus e que vem se acumulando há tempos. É o caso do transporte ferroviário, que nós não temos, ou temos incipiente. Pensar em um país da dimensão do Brasil sem ferrovias, aí nós pagamos para todo dia, a questão da inflação, aí sobretudo o aumento da alimentação, né? Porque ela precisa ser transportada aí. Enfim, o Brasil é um dos grandes produtores agrícolas do mundo. Mas na área de aquisições empresariais, o Rio Grande do Sul é um mercado bem agitado nisso? Ele é um mercado muito ativo. Eu tenho mais experiência em trabalho com empresas de menor porte, as de pequeno e médio porte. E aí a gente encontra aquela dificuldade, quer dizer, a grande maioria das nossas empresas, o que são? São pequenas ou médias, mas são empresas fechadas. O empresário está acostumado, ele a decidir sozinho, ou é uma família que decide. Uma cultura muito limitada, né? Não, ele não tem a cultura de sócio. Ou seja, ele não pensa em ter o capital de risco como uma alternativa para o crescimento. Porque o que a empresa pequena busca, ou a empresa média busca, o que nós buscamos? Nós buscamos atender as grandes empresas fornecendo o quê? Ou produtos ou serviços que sejam
inovadores, que sejam competitivos, que sejam sustentáveis ao longo do tempo. Mas para isso nós temos que ter estrutura, nós precisamos fortalecer as nossas empresas. E uma das formas de fortalecer é quando se fala em fusões e aquisições, quando se fala o empresário pensar em receber um sócio com 10%, 20% ou 30% da sua empresa. Não estou dizendo que ele tenha que vender toda a empresa, mas ele recebe esse aporte e com isso ele pode crescer, com isso ele se fortalece, com isso ele tem musculatura para ser competitivo numa economia global. Geraldo, o pessoal que, de repente, tem empresários, aí que nós temos um programa que tem o foco, né, o segmento empresarial, que gostaria de ter mais dados sobre a questão de aquisições e fusões aí contigo, como é que ele faz? Olha, Tens aí um site, né, também, né? Tem. Mas é o seguinte, a Gênesis Consultoria é uma das empresas que atuam nesse mercado. Sim, Quer dizer, sim, eu tenho colegas que têm uma série que também atuam nesse mercado. Quer dizer, o que o empresário faz? O empresário contata uma consultoria, no caso específico, especializada em fusões e aquisições, para buscar capital de risco para ele. Nós somos uma alternativa. Agora, existem muitas, nas cidades dele, existem profissionais que trabalham nessa área e que podem realmente auxiliá-lo. Bom, uma delas é a Gênesis Consultoria. Consultoria aqui, eu vou dar o telefone para você para contato, 3392-6350, o Geraldo Rodrigues da Fonseca. Geraldo, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho importante, né, que como esse programa aqui é um programa que visa debater os grandes temas econômicos, centrando, claro, aqui no Rio Grande do Sul, né, onde nós vivemos, né, claro. E o estado para o qual nós trabalhamos e gostaríamos que fosse realmente um estado que já foi melhor, né, do que está sendo, mas, enfim, as coisas não acontecem como a gente quer. E por isso nós queremos debater essas questões. Serás convidado mais oportunamente, sim, com mais frequência. Eu agradeço a oportunidade de estar com os teus telespectadores e dizer que nós temos que ter esperança, porque nós vamos melhorar. Temos que ser, não podemos ter esperança, né? Sim. Um grande abraço, muito obrigado, Geraldo. Então vamos ao rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já.